E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tô de volta aqui no canal depois de alguns meses afastado, né? Por motivos pessoais e profissionais também, tá? Mais profissionais do que pessoais. E hoje eu estou de volta aqui com conteúdo de Angular, tá? Novamente, assim, apesar que esse canal não é só Angular, mas o conteúdo que predomina aqui é Angular, tá? E hoje eu vou falar sobre um recurso que eu gosto bastante. E se você já, mesmo iniciante em Angular, você trabalha com Angular, né? Muito provavelmente você já deve ter utilizado, mesmo só no Ctrl+C, Ctrl+V. Mesmo sem saber para que serve ali, mas assim, sem saber como utilizar não, né? Mas sem saber como criar, por assim dizer, mas provavelmente você já deve ter utilizado. E o conteúdo esse recurso, aliás, né, é pipe, tá? O que é pipe, para que serve, né, como criar nossos pipes, isso a gente vai ver nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, antes de ir para o vídeo, né, gostaria só de fazer aquele momento mendigagem, que é pedir, primeiramente, né, antes da mendigagem, é agradecer a vocês do canal aí que não se desinscreveram, né, apesar desse período aí sem novos vídeos. Também agradecer aos novos inscritos, né? Que teve novos inscritos, apesar da eu não estar publicando vídeos. E agora sim, caso você chegou agora aqui nesse canal, então considere se inscrever, considera também deixar o like aí, e caso esse conteúdo tenha te agregado de alguma forma, compartilhe aí com seus colegas, beleza? Então, dito isso, vamos para o vídeo. Então, pessoal, para que serve Pipe, né? Pipe, e como a gente pode ver, eu vou deixar no link, aliás, eu vou deixar em algum lugar esse link aqui, tá? Provavelmente em algum comentário fixado. Para que serve o Pipe, né? Pipe ele serve para a gente usar para transformar ali, como está dizendo aqui nessa documentação, tá? Vocês podem perceber, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas que eu vou resumir para vocês. Ele serve para transformar uma string, um valor de moeda, data, entre outros, em uma saída diferente para exibição. Por exemplo, né, o mais comum ali, que eu falei, né, que muito provavelmente você, aliás, o mais comum, os mais comuns, que muito provavelmente você já deve ter utilizado, é os pipes de data e os pipes de números, seja número mesmo ou seja moeda, tá? Em que você recebe um número vindo do banco de dados, conforme o banco de dados armazena, ou a data, né? E aí você exibe isso conforme, por exemplo, aqui no Brasil a gente trabalha com as datas em que formatação? Dia, mês e ano. E não é assim que é salvo no banco de dados. No banco de dados, nossa, aí confundi com banco de dados. Banco de dados. Lá é salvo no formato padrão de data, né? Que geralmente é um objeto diferente, ou no máximo, mais simples, né? Seria ali ano, mês e dia, geralmente nesse formato, tá? Separado por traços. Geralmente o nosso formato é com barra, né? Para exibição, é dia, mês e ano com barra. Então, para isso, para transformar, né, e isso que vem do banco em uma data mais amigável assim, para o usuário, a gente pode utilizar Pipe, tá? E já tem os pipes prontos que vêm do próprio Angular, que o Angular fornece para a gente, que é os pipes de data, como eu mencionei, os pipes de números, seja de moeda, ou seja, números decimais mesmo, e de também percentual. Isso daqui eu utilizei ele muito pouco, tá? Mas esse de data utilizei bastante, a gente utiliza bastante, tá? E os de número, né? E também, além desses, tem esses outros dois aqui, que é o de uppercase e lowercase, né? Conforme os nomes deles aqui indicam, né? O de uppercase é para transformar um texto todo em caixa alta, né? E o lowercase é o oposto, o inverso, né? Então, é, essa é a utilidade que tem o pipe, tá? É, aqui ele
tem um resumo, né, do que é um pipe, né, mais como a gente resume, mas eu vou ler aqui para vocês também. Ele são funções simples, tá? Que, que você pode que aceita, né, um valor de entrada e retorna um valor transformado. Aqui, pessoal, no Google, né, no nosso amigo Google, eu achei uma imagem que representa isso que eu falei perfeitamente. Não é essa daqui. A gente tem aqui, ó, uma entrada, tá? Um valor aqui é, de qualquer forma, tá? De qualquer jeito, assim, mais extremamente padronizado, né? Ele passa pelo pipe, ele é transformado, tá? Ele passa vocês vão ver aqui a sintaxe, tá? E ele sai um dado transformado, né? Ele transforma, né? E aqui sai o dado transformado. Então, basicamente, é dessa forma que funciona o pipe. Aqui nós temos a sintaxe, tá? de um pipe, como que ele funciona, tá? Aqui você vai ter um decorator@pipe, ele vai ter um name, tá? E esse name vai ser utilizado mais tarde, tá? Aqui a gente tem uma classe TypeScript e essa classe TypeScript ela implementa esse pipe transform. E aí esse pipe transform, se você precisa implementar esse método aqui transform. E nesse método transform, você vai receber o argumento, tá? E opcionalmente outros, aliás, o argumento, você vai receber o valor que você vai transformar, né? E opcionalmente há outros argumentos, tá? Que você pode receber para ter alguma tomada de decisão ali, transformar de alguma outra forma, aí a sua imaginação é o limite. Tá? Então, que como tá nesse exemplo, né, ele recebe esse valor e aí tem umas formatações aqui, uns campos, e aí ele retorna que ele retorna a string, tá? Então, é, é essa sintaxe aqui do Angular, desculpa, do Pipe, né, no Angular. E aqui em cima você está vendo aqui a forma que ele é utilizado lá no nosso template. Nosso template, quando eu falo, é aquele arquivo HTML, tá? Então, sempre que eu me referir a template, associei com o arquivo HTML. Apesar que eu acho que eu devo ter explicado isso nos vídeos mais de introdução ao Angular, tá? Mas reforçar aqui, tá bom? Beleza, aqui conforme vocês podem ver, a gente tem o, um valor, tá? Que no nosso interpolation, para quem não sabe o que é interpolation, ou interpolação, que é o quê? As duas chaves de abrir e duas chaves de fechar. Por isso a gente chama de interpolação aqui no Angular. Outro ponto é que o pipe, eu nunca vi ele sendo utilizado diferente, tá? Não vou dizer que ele só é utilizado assim, mas sempre a utilização dele que eu já vi é sempre utilizando interpolação, tá bom? Então aqui a gente tem do lado esquerdo, a gente tem o valor, seja um objeto, seja uma string, conforme a gente viu aqui, tá? Uma string, uma moeda, um data ou outro tipo de dado. Aí a gente tem essa barra em pé, tá? Essa barra em pé, ela se chama pipe, por isso, não vou dizer por isso, né? Mas acredito que seja por isso que o nome desse recurso aqui do Angular se chama pipe, tá? Porque ele utiliza essa barra em pé, o pipe, e à direita da barra em pé, o pipe, a gente tem o nosso pipe, o nosso componente que criamos, tá bom? Então, a gente tem primeiramente o nome que nós demos aqui, o name, tá? E, opcionalmente, você vai ter os seus argumentos, tá bom? Então, aqui, conforme vocês podem ver, né,
ele recebe dois argumentos. Então aqui os argumentos sempre serão separados por ponto e vírgula, tá bom? Então aqui a gente tem ponto e vírgula não, desculpa, gente, dois pontos. Então aqui você tem dois pontos. O primeiro argumento, que é esse pretty print, né? Não sei se a minha pronúncia do inglês ficou boa. E dois pontos, não é ponto e vírgula, dois pontos. É, o outro argumento que é uma string, que aí que ele fala que são os campos, né, os fields, que é ID e name. Então, é dessa forma que você cria o, cria o pipe, né, e utiliza o pipe, tá? Passando argumentos opcionalmente, tá? Por que que eu falo opcionalmente? Porque na sua lógica, não necessariamente você vai precisar receber argumentos, tá bom? Eu posso criar um pipe simplesmente que formata ali uma data para receber, tipo, quero receber só, tipo, mês barra ano, ano com quatro dígitos ou dois dígitos, não importa, e o mês eu quero que o primeiro caractere dele seja maior, tipo, julho, seja o J maiúsculo, o L minúsculo. Então, para essa questão, eu não preciso receber outros argumentos, eu só preciso receber o valor que eu quero transformar, né? No caso, a data. Então, por isso que eu falo que é opcionalmente esses argumentos, tá bom? Beleza, dito isso, vamos criar o nosso pipe. Acredito que não tenha ficado faltando nenhuma explicação, tá? Mas caso tenha, eu falo mais para frente no vídeo, tá? Pronto, pessoal, criei aqui o exemplo, né? Aliás, eu reaproveitei porque eu já tinha tentado gravar esse vídeo antes e aí tinha faltado tempo. Beleza? Então eu reaproveitei a branch que eu criei, a, o, os componentes, né? Que eu já tinha criado o componente. E, e aí só, só um detalhe, né, que eu quero mostrar aqui. Esse exemplo aqui eu peguei para formatar o formatar o texto para minúsculo, tá? Aqui, conforme vocês podem ver, nós temos 5 registros, 5 linhas. E aqui no console, nós temos é, 10 impressões, tá? Então, qual que é o ponto que eu quero mostrar, que eu quero falar? É, para vocês fazerem essas formatações, evitem usar, por mais que às vezes seja mais simples ali, mas evitem usar funções. Por quê? Vou, vou criar aqui uma variável para a gente ficar mudando ali e muito provavelmente vocês vão ver aqui no nosso console mais impressões, tá? Então vou criar aqui uma variável para a gente ficar interagindo com ela. Ele está dando esse erro porque provavelmente faltou importar o módulo para trabalhar com formulários reativos, tá? Ah, vou tentar lembrar o nome, tá, gente? Ó, vocês viram que eu importei, ele já parou de dar erro, tá? Então, esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal. Porque vocês não devem. Eu não vou dizer em hipótese alguma, mas, cara, 99% das vezes, vocês não devem utilizar funções para fazer alguma coisa que, cara, assim, eu não consigo enxergar um cenário que você precise, que seja indispensável a função, tá? Vou botar minha câmera aqui, porque é, olha o detalhe aqui, gente. Deixa eu limpar aqui e marcar de novo, ó. Toda vez que você tem aqui uma mudança no estado aqui do seu formulário, as funções elas são ativadas, tá? Depois eu vou até ver se eu acho
a explicação mais, como é que eu posso dizer? Esqueci aqui o termo, tá? Mas se eu achar a explicação mais técnica, tá? Se eu achar a explicação mais técnica, eu coloco ou aqui nessa parte aqui, né, que eu estou explicando aqui, ou deixam lá num comentário fixado, tá? Ou até na descrição desse vídeo. Mas lembrem-se que como a gente quando você está trabalhando com, não só quando você está trabalhando com formulário reativo, tá? Acredito que inclusive se não fosse formulário reativo, ele teria o mesmo comportamento, porque toda mudança que você tem ali no seu na sua aplicação, as funções elas são chamadas, tá? Porque até pensando de forma lógica, né? Como é uma função e você está chamando, ele não sabe em que momento é para chamar aquela função ou não. Por exemplo, diferentemente de um clique, tá? Por exemplo, essa função aqui, ela está sendo chamada aqui na tabela. Mas diferentemente de um clique, que ele só chama quando você clica, isso daqui não. É uma função que é chamada sempre para estar exibindo que esses valores, independente deles mudarem ou não, ele sempre vai estar chamando para sempre estar retornando ela formatada. E o detalhe, tá? Que é o mais agravante. Dependendo da quantidade de registro que você tem aqui, esse console aqui, ele vai ser absurdo, tá? Então, é por isso que, mais uma vez, eu recomendo e reforço, não utilizem funções dentro de tabelas, tá? Utilizem funções quando for realmente necessário, quando for, né, realmente necessário utilizar funções. Mas para formatação, sei lá, algum elemento HTML, também evitem usar a função. Por exemplo, criar elemento HTML. Digamos que eu quisesse exibir aqui citativo ou inativo através de um elemento HTML, uma div ali redonda, né? Sei lá, e que ficasse verde para ativo, vermelho para inativo, amarelo para quase inativo. Eu poderia fazer através de funções? Eu poderia tipo criar uma classe que vai criar essa div, né, com esse, aliás, eu crio a div só no formato, né, mas aí eu criaria uma classe ali, sei lá, classe ponto ativo, classe ponto inativo, classe ponto quase inativo, sei lá. E aí a minha função iria retornar, sei lá, dependendo aqui, sei lá, ou então para o ímpar, né? Eu acho que para o ímpar fica mais fácil para exemplificar o que eu estou tentando falar. Para ímpar, né? Ímpar, eu vou exibir um ícone aqui verde e, e par, né? Eu vou exibir um ícone vermelho. E aí eu crio lá, né, as classes ponto verde e ponto vermelho. E aí, é, eu vou fazer ali a minha lógica, né, para ver se é par ou ímpar, e vou adicionar aquela classe, a respectiva classe, né? Só que, gente, igual vocês estão vendo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Toda vez que você tiver alguma mudança aqui no seu componente, na sua tela, essa função vai ser chamada, tá? E aí você pode ter um problema seríssimo, que é o seguinte: aqui eu tenho 5 registros somente. E aqui eu só tenho um elemento aqui, né? Um elemento interativo. Mas imagina uma lista que você pode ter ali 100 registros e as colunas também, em relação às colunas, também vai variar, tá? Vai variar no seguinte aspecto, por exemplo, quando eu clico aqui, nós só temos 5 registros. Olha a quantidade de console que ele deu. Ele deu 10 console. Ou seja, significa que ele não percorreu isso daqui uma única vez. Ele percorreu mais de uma vez. Então, dependendo da quantidade de colunas, você pode ter isso multiplicado assim, de forma exponencial, né? Sei lá, você tem 10 colunas, não sei quantas vezes por quantas colunas ele vai multiplicar essa repetição, tá? Então, para evitar, mais uma vez, tá? Para evitar que você tenha perda de performance, aqui você tem utilização da máquina do cliente aqui de forma desnecessária, evitem, tá? Só evita. Só evita, tá bom? Vou só fazer aqui o exemplo, né? Vou tirar aqui a parte
do formato reativo, só para comprovar aqui que eu acredito que qualquer mudança aqui vai acontecer isso aqui, só para não ficar apenas no meu arquivo, tá bom? Então, tirar aqui a câmera e mutar. Ia falar no mudo, né? E não vai. Vou utilizar aqui, gente, o Two-Way Data Bind, tá? Two-Way Data Bind, para quem não lembra, é aquela sintaxe em que do lado você tem ali um ng module, né? E do outro você tem a sua variável. E aí ele vai fazer esse two-way, né? De levar tanto o template, o valor que tem no seu componente, como fazer o oposto, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Quando eu clicar, a minha variável vai mudar de valor, tá? Então é isso. Só para explicar para vocês. Caso vocês não lembrarem. Mas acredito que vocês devem lembrar. Detalhe, pessoal, que aqui ele está dando erro pelo mesmo motivo que ele deu erro anteriormente, tá? Porque falta importar o módulo para trabalhar com o formulário com o Trade Database. Eu só tenho que lembrar aqui qual que é o módulo, tá? Acho que achei, tá, pessoal? A minha câmera aqui. Eu estava tentando relembrar, mas eu acho que é o AngloForms, tá? AngloForms, Forms Module, aliás, tá? Estava tentando lembrar, mas eu não lembrava qual que era o módulo. Mas acredito que seja esse, tá? Então, Forms Module. Ó, parou de dar erro, então é isso mesmo, tá? Performance Module. Se vocês não lembrarem, gente, assim, vocês não precisam lembrar de tudo, vocês têm que ter mais ou menos uma noção, tá? Ah, pra mim tá dando erro, então é porque eu preciso importar algum módulo aqui. Aí, se vocês não lembram, coloca no Google, tá? Não tem problema vocês não lembrarem, não. Sim, com o tempo vocês vão ali, vocês vão absorvendo essas informações, tá? Então, é isso mesmo, tá? Ó, cliquei aqui no checkbox do foi Database, né, dentro de Module. Deu aqui os consoles, tá? Cliquei aqui também, deu os consoles, marquei, e aí vai só, meio que exponencial, né? Vocês vão ver que só vai aumentando. E aqui, conforme eu disse, né, se você tiver mais registros, o impacto vai ser cada vez pior, tá? E isso também se você tiver, às vezes aqui, alguma input, né, que reflete uma outra input, isso tudo vai gerando ali mudança de, de estado na sua aplicação e muito provavelmente vai chamar essas funções de novo e de novo, tá? Então é uma bola de neve de que você não imagina o impacto que vai ter negativamente para o seu usuário, tá? Olha aqui, ó. Tem 10 registros, então a quantidade de console. E vai só aumentando. Então, de novo, talvez fique até repetitivo isso que eu estou falando, mas evitem, tá? Evitem usar funções ali dentro de tabela, dentro de laços de repetições, tá? É, isso no template, tá? E geralmente vai ser mais relacionado a tabelas. Mas não é só tabela, tá? Se você tem ali o NG4, se você tem lista, né? Eu acho que é isso que eu queria falar. Evitem utilizar dentro de lista, tá? Aliás, evitem utilizar em qualquer lugar que você precise apenas exibir essa informação, tá? No caso, por exemplo, igual eu falei de botões. Botões não tem como, você precisa realmente pegar, capturar ali uma ação para fazer algo. Então, realmente você vai precisar de uma função, tá? Mas a maioria dos cenários você não vai precisar de uma função. Beleza? Então, dito isso, vamos agora eliminar essa quantidade de coisas aqui. Eu vou até só renomear aqui os nossos inputs, só para ficar mais claro. Aqui, ó, form control. Esse daqui é o Gmodule. Só para ficar mais claro, brincar um checkbox aqui em cima do outro sem ter nada, tá? Então, para ficar mais claro qual é qual. Mas agora engasgando aqui, fazer que nem a Dilma, né? Engasguei comigo mesmo. Mas agora nós vamos mudar, tá? Essa questão aqui, não vamos mais ter isso.
não vamos mais utilizar aquela função, vamos utilizar o nosso pipe. Então, o que que eu preciso fazer? A única coisa que eu preciso, a única não, né? Aliás, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar, né, essa nossa lógica aqui, não tem uma lógica complexa aqui, então basicamente é só isso daqui que eu preciso, tá? Só pegar o valor, transformar tudo para minúsculo, tá? E detalhe, eu vou pegar esse console também para vocês verem a quantidade de vezes que vai dar console lá, tá? No nosso pipe. Então agora eu vou vir aqui no nosso pipe, tá? Vou dar um return aqui. Por que que ele está dando erro? Porque é isso aqui está como desconhecido, então vou colocar aqui uma string. Não tenho parâmetros. Lembrem-se que eu falei que os parâmetros eram opcionais, tá? Porque se você tem uma lógica complexa que vai variar de alguma forma, beleza. Mas se não tem, então você não precisa desses parâmetros aqui adicionais. O retorno aqui eu posso tipar também para string. E aqui vocês vão lembrar que a sintaxe, né? A sintaxe para mim utilizar o pipe é o quê? Eu pego o name, aliás, eu pego o name dele e opcionalmente, né, separado por dois pontos, né, por vírgula, eu vou passar os parâmetros que eu coloquei lá. No nosso caso, a gente não colocou parâmetros. Então, o que eu preciso fazer? É apenas passar o valor e o nosso pai. E colocar o nome, né, o name do nosso pai aqui, tá? Então, voltemos aqui. Aqui continua dando os console. Então, vamos voltar aqui no nosso template. Tira essa função. Lembrem-se que vocês vão ter o valor, o pipe, que é aquela barra em pé, e à direita da barra em pé, a gente vai ter o nome do nosso pipe, tá? E à esquerda do pipe fica o valor. No nosso caso aqui, o valor que a gente quer pegar é do name. Eu poderia também passar o objeto, desde que eu recebesse o objeto lá, no nosso pipe? Poderia, tá? Mas a gente não precisa. A gente aqui, se vocês lembrarem aqui do que ele fala, né? Ele transforma string, formato de data, formato de moeda, datas entre outros, tá? Então, poderia receber ele também como parâmetro, igual eu falei, o próprio objeto. Mas, para simplificar aqui para a gente, eu só preciso receber um valor. Então, aqui eu coloco o pipe e vou colocar o nome do nosso pipe, que por acaso é esse nome aqui, né? Mas é isso. Eu vou colocar aqui um nome mais intuitivo, sei lá, não sei. Mas, beleza, eu vou deixar isso aqui por enquanto, só para a gente ver a questão dos consoles, tá, pessoal? Para vocês verem a quantidade de vezes que ele vai imprimir console aqui na tela. Salvei. E vamos contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Já começa por aqui. Aqui ele só logou, vocês lembraram como estava antes, tá? Ele estava logando duas vezes, tá? E conforme eu falei, se aumentar a quantidade de colunas, possivelmente vai aumentar a quantidade de consoles, tá? Mas aqui, conforme vocês podem ver, só logou 10 vezes. Só logou 10 não, 20, né? Eu tenho 20 aí, só logou 20 vezes. Então, inclusive eu vou mostrar para vocês, como eu falei, eu posso receber o objeto lá, eu vou receber o objeto e vou imprimir a posição, né? Só para vocês verem a quantidade de impressão que vai ter, tá? É, beleza. E agora, o que vai acontecer se clicarmos aqui? Nada. Então, uma vez que foi chamado aqui o nosso pipe, ele não chama mais. Então, olha a questão da performance aqui, tá? Você não vai estar chamando aqui a sua função consumindo recurso ali da máquina do seu cliente de forma desnecessária. Você pode até falar, mas é só uma ou duas vezes. Não, não foi só uma ou duas vezes, tá? E detalhe, que conforme a gente tem uma aplicação grande
vai ter outras coisas rodando em background ali, observables, né, esperando alguma ação acontecer. Então imagina essa quantidade de coisas acontecendo ali em paralelo, e aí você ainda adiciona a isso as chamadas de métodos ali desnecessariamente. Gente, assim, você pode chegar a travar a máquina do seu usuário, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de 20 registros e você viu que ele imprimiu, ele chamou a função 40 vezes. E só temos 4 colunas. Agora imagina se você tem 10 colunas e você tem 1000 registros ou 500 registros. Aí você pode ver, mas quem que vai exibir 500 registros? Cara, assim, dependendo da aplicação que você trabalha, assim, trabalho na empresa que tinha a possibilidade, sim, de você exibir ali na tabela quantidades enormes, 70, 100, 200 registros. Então, imagine isso multiplicado por 4, 5, 6, 8 vezes. Você vai, você corre o risco, né, de travar a aplicação ali. Aí o usuário está usando ali, vai travar. Cara, é uma experiência muito ruim para o usuário, por conta de um simples detalhe aqui, tá? Simplesmente da gente estar utilizando uma função, tá? Então, é, é isso, pessoal. Deixa eu só olhar aqui no checklist, ver se eu abordei tudo. É, que é para que serve um pipe, né? E exemplificar na prática o uso do pipe. Isso assim, gente, pode ter coisa mais elaborada, tá? Tem pipes impuros e pipes puros, então, mas o básico é esse daqui, tá? Eu não mostrei. Tá. Vou botar aqui no pipe de novo, né? Conforme vocês podem ver, eu tinha explicado antes, né? Mas o que é um pipe? É uma classe com esse decorator aqui, tá? @pipe. Aí você vai colocar um name para ele, o name é o mesmo que você vai utilizar lá no template, tá? Outro detalhe que ele precisa estar no módulo, tá? Ele está aqui no nosso módulo declarado. Ah, voltando aqui, cadê? O nosso pipe. Ele implementa o pipe transform. Ele utiliza, tá? Essa função. Uma vez que você implementa o pipe transform, ele vai te obrigar a usar aquele método. Então ele está reclamando justamente disso. Ó. Ele precisa implementar aquele método transform, tá? Então, vou voltar aqui. Uma vez que você implementou, ele vai te obrigar aqui, você vai implementar, vai receber o valor. Esse valor pode ser de qualquer coisa, tá? E opcionalmente os parâmetros, tá? Conforme eu falei, o valor pode ser qualquer coisa, então a gente vai receber agora um N e vamos imprimir aqui junto, na mesma linha, vou colocar na mesma linha, tá? O ID, tá? Então agora, em vez da gente receber o próprio name, a gente vai receber o objeto. Do objeto a gente vai extrair o name. E agora aqui no pipe a gente precisa passar o objeto. Feito isso, a gente vai ver, se eu não tiver errado nenhuma propriedade ali, a gente vai ver limpar o console a impressão de cada posição, tá? Então, beleza, funcionou perfeitamente. Então, aqui a gente tem 20 impressão, conforme vocês podem ver agora contado, né? Contado com a posição. Então, ficou até melhor para mostrar para vocês. E detalhe, né, que a gente pode ter toda iteração possível agora aqui e não vai mais chamar. Em que momento que ele pode chamar de novo aqui os piping? Quando você recarregar a sua tabela, tá? Porque inevitavelmente aí você precisa chamar para ele poder fazer a transformação que você definiu, né, ali para o seu pipe. Então, sempre que recarregar a tabela, é chamar os pipes de novo. Mas a vantagem é que você não vai estar mais chamando recurso, consumindo recurso ali
da sua aplicação de forma desnecessária, porque convenhamos, se a nossa tabela está carregada aqui, ela não está mais em nenhuma mudança, e eu simplesmente cliquei aqui, não há, assim, logicamente, não há necessidade nenhuma de eu estar chamando aquela função aqui de novo, tá? Então, aquele recurso de novo, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que esse vídeo não fique muito longo, tá? Mas, por esse vídeo é só. Pipe é simples de utilizar, tá? Talvez depois eu traga questão de Python puro e Pipe puro, mas como esse vídeo eu acredito que vai ficar grande, também não tem tanto segredo também, tá? Mas é isso. Vou subir esse código para o Git, tá? Separado. Sempre lembrando, tá, pessoal? As branch, de todos os meus exemplos, eu subo em branches separadas, para caso você queira ver só um exemplo em específico, tá? Esse daqui vai estar nessa branch feature pipe, mas eu deixo também no comentário, tá? A branch do exemplo. E, e é isso, por esse vídeo é só. Gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Reforçar mais uma vez que vou estar mais ativo aqui no canal, tá? Não sei a frequência ainda, até porque eu tenho outras demandas também de trabalho, às vezes preciso dar outras coisas, mas pelo menos uma vez por semana eu vou tentar manter essa, essa frequência, tá bom? Mais uma vez, gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Se puder, né, se esse conteúdo tenha te agregado de alguma forma, deixa o like aí para fortalecer o canal, compartilha com seus colegas, amigos que têm interesse na área de programação e principalmente em front e principalmente em Angular. E é isso, nos vemos no próximo vídeo, pessoal.